Hora de falar sobre o Flamengo. Você sabia que Felipe Luiz ainda não aceitou a proposta para prorrogação do seu contrato? O vínculo atual entre o técnico e o Fla se encerra em 31 de dezembro. E de acordo com o jornal o Globo, há mais de um mês, nas mãos do Felipe Luiz, essa oferta para prorrogação do contrato até dezembro de 2026. Confesso que eu não entendi o motivo que fez o Felipe Luiz não aceitar ou postergar essa decisão. Todo treinador de futebol no Brasil quer ter segurança de que vai ficar no cargo por mais tempo. O José Boto e o BAP, o diretor de futebol e o presidente do Flamengo acenaram com a intenção de prorrogação desse contrato, mas o Felipe Luiz tem postergado sua decisão. Técnico que havia assumido o Flamengo no final da temporada passada, 60 jogos com 40 vitórias e 3 títulos importantes, embora nesse momento o Via seja de baixa. Tudo por causa das eliminações nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes para o Bayern de Munique e na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro. A pergunta que me foi feita durante a live eu quero retransmitir para vocês e que me parece bem pertinente. Se por um acaso o Flamengo for eliminado para o Internacional na próxima quarta-feira, jogo da Libertadores da América, partida de volta das oitavas de final no Beira-Rio, o Felipe Luiz vai ter a segurança de que essa proposta que foi feita seguirá valendo? Enfim, use o espaço para comentário e registre o que você pensa sobre o assunto, beleza? Notícia ruim na busca rubro-negra por um goleiro. A ideia do Fla é trazer alguém para disputar a posição com o Rossi. E o nome dos sonhos, o preferido da diretoria, Gabriel Brazão, foi o primeiro a trazer essa notícia. Pois bem, com a transferência de João Paulo, goleiro reserva do Brazão, do Santos para o Bahia, o presidente Marcelo Teixeira tomou a decisão de não negociar em hipótese alguma o Brazão. Ainda que o Flamengo chegue à pedida que o Santos havia feito, o Brazão vai terminar a temporada. O Santos descarta por completo ficar sem seu goleiro titular e seu goleiro reserva. Se o Flamengo quiser ficar com o Brazão, vai ter de aguardar pelo menos até 2026. Nesse caso, o Santos teria tempo para buscar um outro goleiro ou para trazer de volta o João Paulo, que fica por empréstimo no Bahia até o fim do Campeonato Brasileiro. Brazão que hoje está avaliado em 6 milhões de euros, mas se depender dos planos da diretoria santista, será negociado no exterior por cifras bem superiores. Atleta que inclusive chegou de graça depois de rescindir seu contrato com a Inter de Milão. Só para completar sobre o Flamengo, se há uma busca por goleiro, não há uma emergência, até porque Rossi é o titular e o Matheus Cunha tem contrato até dezembro, embora já tenha assinado um pré-contrato para defender o time do Cruzeiro a partir de 2026. Queria completar ainda em relação ao Flamengo sobre sistema defensivo. Você sabia que o Flamengo não tomou gols em 24 das 32 vitórias dessa atual temporada? Time que hoje são 49 jogos em 2025, são 32 vitórias, é o time que mais venceu entre as equipes da Série A, é também o time que mais marcou gols, 87, e o time que menos sofreu gols, apenas 28. Vamos para as informações. Vou falar essa do Vasco aí, vou começar com essa. O Vasco tentou a contratação do zagueiro Léo Duarte. Vocês lembram dele? Pois é, jogador que chegou ao sub-20 do Flamengo, se destacou pelo Desportivo Brasil, chegou ao sub-20. Léo Duarte chegou ao time profissional do Flamengo, se destacou, ganhou notoriedade e foi vendido em 2019 ao Milan. Vocês vão se lembrar disso, em uma operação chegando a 11 milhões de euros. Em 2019 ele foi vendido. Lembrando que em 2019 ele tinha 28 jogos com a camisa do Flamengo, mas em 2018 foi a melhor temporada dele pelo Flamengo, 49 jogos. Inclusive, na ocasião, ele fez 2 gols. E aí foi para o Milan. Lá no Milan não se firmou, fez apenas 9 jogos e foi para o Başakşehir da Turquia em 2020 e está lá desde então. O Vasco tentou a contratação, queria comprá-lo, mas sem sucesso. O time turco vetou qualquer tipo de negociação porque o jogador é titular absoluto e capitão. Seria bacana porque ia pingar um mecanismo de solidariedade para o Flamengo, mas o Vasco não teve sucesso, fica aí a curiosidade. Galera, eu esqueci de mencionar a linda festa do Flamengo diante do Internacional no Maracanã. Um mosaico maravilhoso, mais de 68 mil pessoas presentes. Para vocês terem noção, o número exato foi 68.483 pessoas presentes no Maracanã, quase 70 mil. É para bater palma, embora um ou outro ali eu tenha criticado por ter vaiado o Emerson Royal, mas
de maneira geral, a festa foi maravilhosa. E agora, no final de semana, o Flamengo encara o Internacional novamente pelo Campeonato Brasileiro. E o Rossi ganhou mais um título no Campeonato Brasileiro. Ele foi eleito pelo segundo mês seguido o melhor goleiro do Brasileirão, tá? A eleição agora foi referente ao mês de julho. Na verdade, não foi o segundo mês seguido, porque ele ganhou em maio e ganhou em julho. Tem junho ainda, obviamente, né, Vene? Mas, enfim, em 3 meses ele ganhou 2 meses esse prêmio de melhor goleiro. Isso mostra a boa fase do goleiro Rossi, porém, insisto, o Flamengo deveria contratar um jogador para essa posição. Não pode contar só com o Rossi, porque se ele se machucar, e aí? O que acontece? Vai ser o Matheus Cunha, que já está com a cabeça no Cruzeiro? Eu não apostaria nisso, mas fica aí a informação para vocês. Vamos lá, galera, vamos falar agora da renovação de contrato do Felipe Luiz, porque o jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, publicou o seguinte: proposta enviada há mais de um mês pelo Flamengo a Felipe Luiz para a renovação de contrato segue sem retorno do treinador. A tendência é que Felipe Luiz só responda ao final do seu contrato atual, que vai até dezembro desse ano. A oferta do Fla é por uma renovação até o fim de 2026 e seguirá de pé, no aguardo de uma resposta. Bom, galera, essa informação do contrato da renovação até o fim de 2026 a gente já havia dito, e vou ser bem sincero, não vejo nenhum problema o Felipe Luiz não responder agora. Eu, no lugar dele, talvez eu fizesse o mesmo, sabe por quê? Como é que vai ser o fim da temporada? Vai ser com títulos? Sem títulos? E eu me boto no lugar dele, ele é um profissional como qualquer outro aí, qualquer ramo, seja futebol, enfim, direito, medicina. Eu acho melhor esperar mesmo, porque se ele for campeão do Brasileiro da Libertadores, ele vai ser valorizado no mercado. Se ele não for campeão, ele também não será valorizado. Enfim, eu no lugar dele esperaria. Se eu sou o Flamengo, também esperaria. Justamente por conta disso. Se ele for campeão é um valor, se ele não for campeão é outro valor. E outra, o Flamengo pode não querer ficar com ele, também tem esse direito. E ele também tem o direito de não querer ficar no Flamengo para o ano que vem. Enfim, eu não vejo nenhum problema nisso. Mas fica aí a informação que até o momento não teve nenhuma atualização. A proposta foi feita já há muito tempo, vocês sabem, o próprio José Boto já havia dito isso, o Felipe Luiz já havia comentado sobre isso em uma entrevista coletiva. Não vejo nenhum problema não ter esse tipo de resposta. Quer dizer que ele quer sair? Não. Quer dizer que ele quer esperar o fim da temporada para ver qual será o próximo passo na carreira dele. Ele tem esse direito, tá, gente? Ele tem esse direito, ele é um profissional como qualquer outro aí, tá? Mas enfim, fica aí a informação. Vamos falar agora do patrocinador master do Flamengo, a PixBet se despediu, inclusive até postei nas minhas outras redes sociais, Twitter, @VeniCasagrande, Instagram, @VeniCasagrande, TikTok, @VeniCasagrande7, fotos do treino do Flamengo já sem a PixBet. O que eu achei bacana, sabe o que foi? Gente, pode parecer algo bobo, mas esse detalhe mostra o profissionalismo do Flamengo. O Flamengo treinou sem a marca aqui na frente, onde estava sendo exibida a PixBet, acabou a parceria, a gente já falou isso para vocês, o Flamengo divulgou isso oficialmente nas redes sociais, e não teve aquela tarja preta em cima da marca, que eu achava aquilo muito estranho, muito antiprofissional, e simplesmente está o espaço vazio ali, pronto, beleza, tá ótimo, é isso, mostra profissionalismo, mostra valorização tanto da ex-empresa agora, patrocinadora do Flamengo, quanto também do uniforme do Flamengo. Mas e agora, Vini, quem será? A informação que eu tenho o martelo já está batido, o acordo está sendo alinhado, tudo sendo acertado para o contrato com a Superbet ser assinado. E esse novo patrocinador master, esse novo contrato dará ao Flamengo mais de 200 milhões de reais por temporada. A ideia é que o contrato seja assinado no dia 1º de setembro. E quando eu falo contrato assinado, ele passa a valer depois, obviamente, da aprovação no Conselho Deliberativo. Todo contrato que o Flamengo assina, óbvio, tem, por exemplo, acima de um determinado valor, vai para o Conselho de Administração, algo assim, tá? No Conselho Deliberativo vai ser votado por conta do valor. E o valor será extremamente alto. E aí vai ter essa reunião no Conselho Deliberativo, ela será convocada, provavelmente de maneira urgência, como eles chamam, né? Uma convocação urgente, para poder os conselheiros apreciarem e votar esse contrato. Mas Flamengo, Superbet, tudo bem encaminhado, o Flamengo já escolheu a Superbet, e a Superbet provavelmente passa
a patrocinar o Flamengo a partir de setembro. A ideia é essa, tá? Ainda não tem qual jogo de estreia, nada disso, mas enfim, é a Superbet. Quero saber de vocês, o que vocês acham dessa parceria. Gostaram? Eu, particularmente, o valor é absurdo, gente. 200 milhões de reais, só para vocês terem noção. A PixBet atualmente era 115 milhões de reais e se tivesse a renovação da cláusula a partir do ano que vem, seria 125 milhões de reais. O Flamengo praticamente vai ganhar mais de 100 milhões, mais 100 milhões por temporada. É muito dinheiro, gente, é muito dinheiro. Eu achei sensacional. Enfim, quero a opinião de vocês também. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! É isso aí, nação rubro-negra. Deixa sua opinião nos comentários sobre o goleiro Brazão, que o Flamengo segue na busca aí por um goleiro e tenta aí na negociação do jogador do Santos, mas o atleta só pode chegar em 2026, porque o Santos não deve liberar o atleta agora para negociar com o Flamengo, porque o Santos teve aí uma liberação do goleiro João Paulo ao Bahia por empréstimo e só negociaria o seu goleiro titular caso o João Paulo volte ao Santos. Deixa aí sua opinião nos comentários, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.